Continuando aqui no nosso bloco 5, vamos falar sobre curiosidades em relação que envolve os nossos carboidratos na natureza, o destino, sua origem, né? Principalmente a sua origem, a formação e as quantidades de energias que são envolvidas em relação a isso e principalmente as reações químicas, que é importante você memorizar as reações químicas que são levadas a um processo da sua origem, que é a fotossíntese, beleza? Então vamos lá. A importância deles está aí, ó. A cada ano a Terra recebe cerca de 5 vezes 10 elevado a 21 quilocalorias da energia solar. Meu filho, é um número 5 seguido de 21 zeros depois dele. Eu não tenho nem ideia de como se lê essa praga desse número que é gigantesco de energia solar. Tá? As plantas, mediante a atividade especiais que ela tem, que é chamada fotossíntese, que é uma atividade metabólica, são capazes de converter essa energia do Sol em energia química, tá? Em frações mínimas de assimilação. Nós vamos ver que a gente fala assim, bom, mas dessa disponibilidade energética que o Sol solta no nosso planeta, quantos por cento vocês acham que é assimilado na fotossíntese? É 10%, é 20%, é 50%? Essa é uma pergunta interessante, né? Você vai ver. E aí você vai se deparar com uma coisa que chega a ser até frustrante. Fala, rapaz, não é possível que nesse volume gigantesco de energia que o Sol manda para a gente, tá, as plantas têm uma condição de assimilação numa quantidade mínima. Tá? Vocês vão ver aí para frente como é realmente curioso esse caso aí. Enquanto os fótons de luz são capturados pela clorofila, a planta dispõe de energia em forma química que pode usar para reduzir o CO2 e transformar a água em oxigênio, porque é exatamente o que se dá a relação da reação química. Ela utiliza como reagentes o gás carbônico e a água, tá? E transforma, consegue combinar, aproveitar esses fótons aqui e armazenar, utilizando-se moléculas de ATP, né, que cede essa energia e acumula, formando um composto, que é a glicose, e libera o oxigênio, que curiosamente também é lixo da reação. O oxigênio na fotossíntese é um elemento descartável, ele é lixo, ele é sobra da reação, ou sobra boa para a gente, né? A gente depende dessa atividade da planta, no sentido de renovação do ar atmosférico. Mas a planta não faz isso por caridade, não. Ela faz isso por uma situação de reação química benéfica para ela. Ela está atrás da glicose, ela não está atrás do oxigênio. O oxigênio é utilizado também nesse efeito como elemento da parte de redutor, né, da parte de assimilação da água, no efeito da respiração celular, e ajuda a ter um processo de obtenção de energia na produção de ATP mais eficiente do que a fermentação. Então vamos lá. Aí você tem classicamente a reação química, né? Essa aqui é chamada equação básica da fotossíntese. Você tem para montar a molécula de glicose, você precisa de 6 moléculas de gás carbônico, 12 moléculas de água. É preciso a presença da luz do pigmento fotossintético. Aqui eu produzo a glicose, libero água na forma de vapor e oxigênio também que escapa à atmosfera como lixo da reação. Tudo que está à esquerda da seta a gente chama de reagente. O que está sobre a seta, que é necessária, é a presença obrigatória desses elementos, porque senão não acontece a fotossíntese, que é a luz e pigmento fotossintético. A gente está falando de quem? Aqui é clorofila. Então aqui são chamados fatores. Fatores é aquilo que não pode faltar. Não esqueça, se faltar esse elemento, já era a reação, não acontece não. E finalmente eu tenho os produtos da reação, né? Então tudo que está à esquerda da seta é chamado de reagente, tudo que está sobre a seta é chamado fatores da reação, aquilo que não pode faltar, e o que está à direita da reação são chamados produtos da reação. É interessante que você memorize essa equação. O que você pode fazer também é o que chama de equação simplificada da fotossíntese, que é tirar essa água aqui, final aqui, e descontar de 12, e vai ficar tudo praticamente 6, porque vai ficar 6 CO2, 6 água, 1 molécula de glicose e 6 O2. Aí você está deparando com a reação que é chamada de equação simplificada da fotossíntese, que é um outro tipo de expressão que acontece muito nas provas dos vestibulares. Beleza? Então você fica esperto nisso aí. Continuando a nossa curiosidade em matéria de importância, está aí, ó. O composto gerado é a glucose, que é a mesma coisa que glicose, tá? É um carboidrato que pode ser, no caso ele pode se juntar um carboidrato com o outro. Essa junção de um carboidrato com o outro em química é chamada polimerização, formando um açúcar muito grande, né, que é armazenado, que pode ser utilizado mais tarde pelo vegetal, que é chamado de amido, né, como fonte de energia alimentar. Tá? E também ele pode ser um açúcar também estrutural, que vai fazer parte da organização do corpo do vegetal, então ele se prende e vai fazer parte da parede celular, que é a chamada celulose, tá? Que é um tecido de sustentação.
Aí, aquela curiosidade que eu falei com vocês, olha a quantidade de energia luminosa que é capturada e armazenada pela planta no planeta. Apenas 0,05% da energia luminosa que é recepcionada é usada pela fotossíntese. O restante se perde na forma de calor, refletido para o espaço. Tem uma série de gráficos que mostram essa situação aqui. Mas como a gente está especificamente falando da obtenção de energia, isso aqui é curiosíssimo. Tá? A gente fica até surpreso, a gente pensava que em torno de 10, 20, 30%, e não é não. A concentração é em fração. Tá? Outro elemento também que se destaca é esse aqui. Ó. Assim, são as moléculas orgânicas mais abundantes da Terra. Tá? Dentre elas, a mais importante são dois tipos que você tem que memorizar, que eu falei com vocês. Carbonos, moléculas de açúcar com 5 carbonos, moléculas de açúcar com 6 carbonos. Então, nós estamos falando de pentose e hexose. Sendo que você tem que lembrar os exemplos de cada um. Pentose tem 2 exemplos e hexose tem 3 exemplos. Os 2 exemplos da pentose são ribose e desoxirribose. Os 3 exemplos da hexose são glicose, frutose e galactose. Belezura? Então a gente vai dar uma pausazinha aqui para você rever esse assunto e daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco.